Olá, ouvintes da Jovem Pan, estamos chegando com o Jornal da Manhã desta quinta-feira, hoje dia 28 de maio de 2020, dia muito importante para Presidente Prudente, que afinal de contas, ontem nós tivemos o anúncio da flexibilização na cidade de Presidente Prudente, nós estamos na categoria amarela e vamos ter flexibilização a partir do dia 1º de junho. A gente vai debater sobre esse e outros assuntos aqui no Jornal da Manhã. Estamos com os nossos comentaristas apostos para dar o seu destaque do dia, com Adolfo Padilha, Fernando Gessi e Adilson Brevileri. A gente começa com o destaque do Adolfo Padilha. Bom dia, Adolfo. Bom dia, Eudes. Bom dia a todos os amigos da bancada, aos ouvintes da Jovem Pan, aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Hoje o meu destaque é mais uma decepção com o ex-juiz Sérgio Moro, né? Ontem, ao ele tuitar, sendo a favor daquela ação totalmente censurável do STF contra pessoas que suspeitam ser produtores de fake news, que é outra coisa que não existe crime para isso, é mais uma decepção. Para aquele que disse que ele não estava à venda, a pergunta que fica, se agora ele está vendido. Muito bem, vamos lá para o destaque do Fernando Gessi. Bom dia, Eudes, bom dia, Adilson, bom dia, Adilson e Padilha, e também aos nossos ouvintes. Bom, o meu destaque vai para o presidente ontem, que sancionou definitivamente, no último dia, o decreto ali, a lei de acesso e ajudas aos estados. Agora, e bloqueou também, né, ele vetou o aumento do funcionalismo público. Agora nós precisamos saber se esse dinheiro realmente vai ser bem utilizado e não esquecendo que as pequenas e médias empresas ainda não receberam praticamente quase nada, o que representa 85% do PIB do nosso país. Adilson Brevileri, bom dia, seu destaque. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan, bom dia, Eudes, Gessi, Padilha e você que também nos assiste e também nos ouve pelo 101,7 aqui da Jovem Pan. Olha, eu queria dar os parabéns para uma campanha solidária que está acontecendo aqui em Presidente Prudente, que é a campanha em prol do CARIM, que é a Associação de Apoio ao Paciente Renal Crônico e Transplantados aqui de Presidente Prudente. Essa é uma campanha que teve um envolvimento bastante acentuado da Polícia Militar, rodoviária aqui de Presidente Prudente, e também esteve auxiliando na coleta e troca de alimentos não perecíveis, principalmente leite, para aproximadamente 500 famílias que dependem das doações mensais que é feita pela associação de formas diferentes aqui em Presidente Prudente. É uma campanha que está dando certo e a população está ajudando. Nossos parabéns aqui da Jovem Pan. Muito bem, vamos lá para as informações. A cidade de Presidente Prudente poderá, a partir do dia 1º de junho, iniciar a flexibilização da quarentena e, dessa forma, liberar a retomada das atividades para alguns setores com restrições de capacidade e horários. Segundo o governador João Dória, em entrevista coletiva realizada ontem, o isolamento social será estendido por mais 15 dias em todo o estado de São Paulo. Contudo, algumas regiões poderão reabrir o comércio de forma consciente. É aquilo que a gente vinha falando aqui durante vários dias, né? Após o estudo de vários critérios, entre eles os números de casos de coronavírus e o total de leitos disponíveis nos hospitais, a região de Presidente Prudente ficou classificada na zona amarela, entre 4 estipuladas pelo governo. E nela estão liberadas atividades de imobiliárias, concessionárias e escritórios, já com restrições o comércio de rua, bares, restaurantes, shoppings e salões de beleza. Nesse caso, o funcionamento será com capacidade reduzida em 40% e também horários reduzidos. Agora, em relação aos bares e restaurantes, o atendimento em mesas poderá ocorrer apenas ao ar livre. E aqui vai vir uma confusão daquelas. O que é considerado ar livre mesmo para esses bares e lanchonetes, né? E também restaurantes. Alguns têm apenas uma cobertura. Isso é ao ar livre ou não, Adolfo Padilha? Eu antes de registrar o seguinte, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir ontem. O Dória fez uma confusão tão grande, ele está tão perdido nesse tiroteio, que você percebe claramente como ele tinha um foco só político e não tinha o foco de resolver o problema. Ele se perde em todo aquele circo que ele arma para fazer as apresentações de showzinho que ele dá todos os dias, chamando a atenção da mídia. Ele ainda não entregou de tipo para o Samidana, que é o comentarista aqui da Jovem Pan, que já vem há 20 dias pedindo um relatório de observações para que ele entregue gratuitamente
uma identificação real dos números do problema do vírus no estado de São Paulo. Então, ele é completamente complicado. Eu acho o seguinte, veja bem, estudo, a gente já disse no passado, ontem mesmo a gente comentou que poderia ter feito antes, era fácil, era só focar no problema. Agora, não está muito claro até onde pode, o que não pode, até quando vai, como é que vai ser o parâmetro de controle disso. O que eu vejo acontecendo, dando uma pesquisada nos noticiários após a declaração dele ontem, que cada prefeito entendeu do jeito que quis. E está se aproveitando disso. Na verdade, houve um afrouxo do governador, porque acho que ele viu que ele esticou a corda demais e vai meio que tampar os olhos. Agora, o que é importante para nós, que de alguma forma somos comunicadores, é dizer para a população que o problema não está resolvido. É que você fique atento aos cuidados de higiene, que você fique atento aos cuidados para que não prolifere mais o vírus. Isso é muito importante. Sobre o que você falou, o que é ar livre? Então quer dizer que Presidente Prudente ele vai ser beneficiado, na verdade, só os carrinhos de lanche. Voltaremos a ser, não só para o lado desmerecedor, a capital do lanche. E os restaurantes, como é que vai fazer? Lá no Prudent Shop, vai todo mundo pôr as mesas no estacionamento? Então são umas coisas tão sem embasamento que fica difícil até para o coitado do comerciante entender realmente o que ele pode e o que ele vai fazer, viu, meu amigo Eudes? Muito bem, vamos lá. Fernando Gessi, o que você acha aí dessas determinações? Bom, conforme o Adolfo disse, isso realmente ontem foi um show de horrores a declaração do nosso querido governador. É uma falta de... Eu acho que eles precisam combinar um pouquinho melhor o que eles falam, né? Uma pessoa ali, um certo alinhamento, de repente o outro vai e fala uma outra coisa, aí ele retruca, remonta o que a outra pessoa disse. É de uma falta de bom senso tremenda. Mas eu vou citar aqui um detalhe muito importante que está passando desapercebido por todos. Esses pronunciamentos que o Dória faz, ele toma ali como se ele fosse o foco de tudo, né? Ele pega o centro do negócio e transfere para ele. Onde, na verdade, quem deveria estar falando com conhecimento, com propriedade, com os dados na mão, tudo, é o nosso secretário estadual de saúde, que, por sinal, eu não sei quem... É difícil até de comentarmos sobre as atitudes que ele tem ali durante aquelas entrevistas. E os técnicos acabam ali de fazer as coisas meio que complicadas. Conforme o Adolfo disse, realmente... Eu acho que ele esticou demais a corda, ela estava quase para arrebentar. Na verdade, nós já acreditamos que já arrebentou há muito tempo, porque realmente ele pende o lado para questões políticas, e isso é muito difícil. Com relação ao detalhe dos restaurantes, nós atendemos hoje, através da empresa da qual eu trabalho, presto o serviço, mais de várias unidades por aí. E, realmente, eu queria saber o que é esse conceito de atender do lado de fora, atender do lado de dentro. Porque onde vai ter lugar coberto, quase todos os restaurantes que hoje estão num verdadeiro desastre, estão todos quebrados. Mais de 40% dos restaurantes do estado de São Paulo fecharam suas portas. Inclusive, vocês vão ter aqui no nosso shopping, né, aqui de Presidente Prudente, vocês vão constatar ali um grande fechamento de uma unidade ali daqui a alguns dias quando abrirem. E segue aí realmente a complicação. O que o Adolfo falou, nós vamos voltar a ser, não, eu acho que nós nunca deixamos de ser a capital do lanche, né? O lanche nosso aqui de Presidente Prudente é muito famoso no estado todo, todo mundo comenta sobre isso. Agora, esse detalhe do que é fora, o que não é dentro, me desculpa, mas eu acho que nós vamos ter que começar a colocar a mesa lá na calçada. Aí o que vai acontecer? A Secretaria de Desenvolvimento de Presidente Prudente vai começar a autuar, porque na calçada não pode usar. Ou seja, é realmente um detalhe complicado, onde cada prefeito, cada empresário vai ter que interpretar do jeito que quiser. Espero que amanhã eles consigam resolver isso aí. Bom, liberando o lanche é uma coisa boa, eu gosto, viu? O lanche é, sem dúvida... Não, ninguém está desmerecendo. Veja bem, ninguém está desmerecendo o lanche, óbvio, eu também adoro o lanche, poderia citar aqui vários deles que a gente já frequenta. O que a gente quer dizer é o seguinte, é que a política definida, ela não é clara, né, Eudes? Vai ficar complicado, né? Então as pessoas vão invadir as calçadas, o shopping center vai pôr na calçada, enfim, é um líder altamente desastroso, infelizmente. Muito bem, vamos lá para a opinião do Adilson Brevileri, que eu já posso adiantar, né? Ele tem falado sempre contra o governador, não vai ser diferente, não é, Adilson?
Não, eu falo, na verdade, manifesto uma análise, né? Mas veja bem, no próprio decreto do governador, ele diz que passa a ter ações coletivas compartilhadas e que não está impondo ou decidindo soberanamente sobre a questão. Então, eu acho que ele deixou a critério, por conta dessa decisão que foi movida aí pela manifestação do Comitê de Prefeitos, que em cada caso, em cada região, nós teremos aí a possibilidade, então, de ter uma abrangência dentro desses aspectos aí definidos por ele. Então, por exemplo, aqui em Presidente Prudente, como o Gerson afirmou aí, a capital dos lanches, né, lanchonetes, a capital que coloca muitas mesas e cadeiras na calçada, o que eu entendo que é o passo de área externa aí não é dentro do estabelecimento, da lanchonete e tal. Então, praticamente, uma boa parcela das lanchonetes, dos bares e restaurantes aqui de Presidente Prudente é ao ar livre, que entende que não é dentro do estabelecimento. Então, a calçada é ao ar livre, onde há uma cobertura apenas e não há paredes, é ao ar livre. E no caso dos 40% aí de limites, né, eu acho que o Prudente Shopping, ou o shopping de uma maneira geral, que são espaços internos, porém abertos ao mesmo tempo, que são áreas bem abrangentes, abertas, que tem ventilação, que tem ali todo um aparato, pode colocar aí, então, os 40%, colocando marcação nas mesas, nas cadeiras, que vai ser, de uma certa forma, o bom senso imperar aí, né? E o que é mais importante também é que o mundo virtual, aí, os deliveries, vão poder estar funcionando, né? Porque no caso, por exemplo, de alguns restaurantes do Prudente Shopping, nem o delivery eles poderiam estar colocando para funcionar. Por quê? Porque não dava para manter uma equipe trabalhando para uma demanda de 20%, 30% de vendas. Então, vai poder fazer com que o delivery da área de alimentação do shopping volte a funcionar. E aí, agregando aos 40%, vai poder ter uma receita para poder pagar as contas e voltar ao funcionamento normalmente. Bom, vamos falar de política municipal. O diretório do PSDB em Presidente Prudente dá mostras de que está longe de desistir da cadeira antes ocupada por Natanael Gonzaga, falecido recentemente, e está na posse do vereador Wellington Bozo, do MDB. Após colecionar seguidas derrotas, a sigla entrou com pedido de decretação de perda de cargo por infidelidade partidária contra o ex-PSDB. Bozo assumiu como suplente no dia 8, após o fim do prazo estipulado pelo regimento interno da Câmara Municipal, que tomou a decisão embasada num parecer jurídico. Agora, depois de todas as derrotas, corria em segredo, viu? Segundo o portal Prudentino, a Vladimir Cruz e o PSDB se uniram em uma única ação agora no Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Parece que o PSDB aí, o Vladimir Cruz, não vão desistir dessa cadeira tão cedo, não é, Fernando Gess? Para vocês verem como é que a situação é interessante, né? Em 27/3/2007, lá no TSE, teve uma resolução onde foi determinado que a cadeira ela sempre é do partido. Eu até estranhei um pouco essa decisão de colocar nessa situação a alegação que foi colocada pelo Dr. Darcy Beraldo. Eu achei um pouco estranha, porque realmente já existia uma resolução no TSE com relação a isso. Agora, eu vou fazer uma citação aqui, aproveitando o programa. Você abriu aí citando, inclusive a matéria também cita o Bozo. Eu acho que está na hora da nossa Câmara Municipal de Presidente Prudente parar um pouquinho com esses negócios, desses apelidos aí, Bozo, Tião Reco-Reco, Chico da Azeitona, Zé do Patinete. Eu acho que nós vamos começar isso aí, inclusive eu vou citar isso, porque eu participei de um evento aqui onde veio um reitor de uma grande universidade e quando começaram a citar o nome dos vereadores ali presentes, ele me deu uma cutucada assim e falou: Fernando, isso aqui é normal? Eu falei: esquenta não, senão eu vou entrar debaixo da cadeira de tanta vergonha. Então, isso precisa parar aqui na nossa cidade. Eu começar a tratar vereador pelo nome, porque onde eu sei, todos eles possuem nome. Agora, esse tipo de ação
porque vocês vejam, né, como é que o cargo de vereador ele é um cargo desejado por muitas pessoas, sem que muitos deles tenham mérito ou condição de ocuparem um cargo desse. Fato que nós estamos aí, ao longo de 3 a 4 anos, com uma Câmara de Vereadores que vem aí a grande pressão popular, fazendo até um bom trabalho, mas em algumas situações, infelizmente, vocês me desculpem, mas não tem condição nenhuma de ocupar um cargo daquele. Agora, o detalhe com relação a isso aí, essa disputa, é para vocês verem, né? Como é que o negócio é. Mas eu tenho uma opinião própria. Tanto um quanto o outro não vai mudar absolutamente nada na nossa Câmara de Vereadores. Muito bem. Adolfo Padilha, em 1 minuto, hein, o seu comentário para a gente encerrar aqui no rádio. O poder emana do povo, né? E a arma é o voto, Jess. Infelizmente, independendo do nome, quem define isso é o povo. E o povo tem que amadurecer sobre quem tem ou não tem competência para representá-lo, né? Tomara que cada vez melhorando mais. É o PSDB de sempre, é o PSDB que não sabe largar do poder, é o PSDB que não sabe largar dos benefícios que o poder oferece, é o PSDB que nunca ofereceu nada para presidente prudente de região, é o PSDB que ajudou a trazer presídio, é o PSDB que aprova os pedágios. Enfim, como que o PSDB não ia aceitar e vai deixar em branco ou não vai lutar até o final para pegar uma vaguinha na Câmara de Vereadores de Presidente Prudente, meu caro Eudes? Muito bem. Adilson Brevillieri. Wellington de Souza Neves é o nome do Wellington Bozo, né? Acredito que muitos ouvintes que nos acompanham aqui não sabiam também. Mas, olha, a verdade é o seguinte, a justiça ela é um pouco também confusa em vários aspectos e ela dá uma margem muito extensa para apelações, para que a pessoa possa recorrer, aí dá um prazo maior ainda para a pessoa poder responder. E é o que está acontecendo. E o desespero aí dessa questão é o seguinte, que o prazo está terminando, né? Vai acabar agora. Então, o que o PSDB deve estar querendo, e o suplente aí, que é o Vladimir Cruz, está querendo, é que eles possam, pelo menos, ainda ter tempo de poder assumir aí esse local, essa cadeira que eles tanto acham que é deles, mas agora a Justiça está esperando aí a resposta, né, do nosso Wellington de Souza Neves, o Wellington Bozo, para que ele possa fazer a sua defesa, para que aí a Justiça possa dar o seu parecer final sobre o assunto, né? Muito bem, para você ligado aqui na Jovem Pan, pelo rádio, nós vamos ficando por aqui. Daqui a pouco tem o Pânico com Emílio Surita e mais uma super entrevista no dia de hoje, ou várias entrevistas, você não pode perder. Para você que quer continuar ouvindo sobre política regional, nacional, você pode ficar nas redes sociais ou no Panflix. Você entra lá na aba regional e procura por Presidente Prudente, vai estar todas as nossas informações, inclusive esse programa na íntegra. Muito obrigado pela audiência. A gente volta ao vivo no rádio amanhã, a partir das 11h30 da manhã. Mudando de assunto, olha, pessoal, após uma semana sem divulgar dados de óbitos causados pelo novo coronavírus no painel do Rio de Janeiro, o Rio Covid-19, a Prefeitura do Rio restabeleceu na terça-feira dessa semana a publicação dessas informações agora com um novo método. Isso que nos traz muita curiosidade. A partir de agora, estão sendo consideradas na contagem apenas mortes cujos atestados de óbito contêm a confirmação de infecção pelo vírus. Isso aqui me trouxe assim uma indagação muito grande. Não era assim que era feito antigamente? Nós podemos crer nos números que estão sendo divulgados por aí, Adilson Brevillieri? Pois é, a gente tem uma piada isso, né? Parece que a palavra de ordem nossa aqui era os números reais de São Paulo, né? A gente sempre falou que era um número totalmente adverso de todas as cidades, excetuando, claro, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza e Manaus. E aí a gente começa a analisar a questão politicamente, a gente acaba chegando à verdade. Agora, será que essa verdade do Rio de Janeiro houve essa mudança aí por conta da ação da Polícia Federal? Será que o governador Witzel resolveu falar, vamos fazer a coisa certa, vamos falar que nós estamos fazendo isso para poder mostrar os números reais, porque vai sobrar, né? E agora pode ter certeza, até quando agora o governo de São Paulo, da cidade de São Paulo, né, o Covas e o governador, como é que eles vão fazer agora para também tentar mostrar o número real, né, de óbitos da Covid
e dos óbitos que as pessoas acabaram morrendo por outras enfermidades. É o que a gente sempre falou. Será que precisou a Polícia Federal fazer a ação de ontem, fazer as ações que estavam sendo feitas para que eles só vão... Pode ter certeza que é isso, viu, Eudes? A gente, não é aquilo que essa notícia nos faz pensar, é que essa notícia nos faz mostrar o que realmente vinha acontecendo. A fantasia em cima de Covid-19, morria por infarto, Covid-19, morria por isso, Covid-19. E agora, então, parece que o governador do Rio de Janeiro começou a querer mostrar, correr atrás para não poder levar mais essa, né? Bom, Fernando Gesse, ontem você citou aqui uma frase do Marinho, lá do Rio de Janeiro, dizendo: e conhecereis a verdade vos libertará. Na verdade, é uma frase bíblica. Pois é, parece que a verdade está vindo à tona, porque a mudança criou um gargalo aí nas estatísticas, enquanto os hospitais já registraram quase 3.000 vítimas fatais, ou seja, 2.978 vítimas fatais. Agora, o painel estava mostrando, né, até o fechamento dessa reportagem, 1.801 óbitos, uma diferença de 1.177 pessoas. Que absurdo, né? Bom, o Rio de Janeiro é um estado a ser estudado. E tanto ele quanto outros, conforme o Adilson citou, Fortaleza, Salvador também incluiria nesse negócio, nesses números, Recife, Amazonas, São Paulo e também, né, o Rio propriamente dito. O que tem que acontecer aqui no Brasil é que o que está acontecendo no mundo inteiro, e nós já estamos tocando nessa tecla aqui há muito tempo, todos os dados coletados, todos os testes e feitos, o Brasil está testando muito pouco, agora começou a testar um pouquinho mais. Mas é inaceitável que um registro de óbito, nós não podemos esquecer aqui que o nosso governador João Dória, ele colocou um decreto aí valendo, onde ele colocou, inclusive, que quase todas as pessoas era para ter a prerrogativa de estarem sido, né, virem a óbito com Covid-19. E isso é muito complicado. Por quê? Como que nós vamos saber quem realmente morreu de Covid-19? O Adilson citou aqui, inclusive, o portal da Defesa Civil, onde tem os números de mortos ali desde 2010, se não me engano, ou 2009, que já vem fazendo essa apuração, e os números não batem. Ou seja, será que nós tínhamos pessoas que pararam de morrer por conta da Covid? Não, calma lá, vamos fazer o seguinte, não vamos morrer agora não, vamos deixar morrer de Covid e depois nós morremos de outras coisas, de parada cardíaca, de AVC, de infarto e outras coisas mais, né? Então isso aí que é muito complicado. Agora o Rio de Janeiro, ele é uma indústria do crime, é isso que nós podemos falar ali. Durante anos e anos produziu os piores políticos desse país, quase todos os governadores. Inclusive agora já começou até um meme aí, porque só o Rio é penta, né? Porque o próximo governador também pode ser o próximo a ser aí processado pela justiça. É um verdadeiro absurdo que acontece naquele estado. Adolfo Padilha. São os números do Covid que vão começar a aparecer para valer, né? É aquele tal negócio. Quanto mais leitos de UTI tivesse, mais dinheiro tinha. Quanto mais mortes tem, mais verba sem licitação se faz necessário para poder comprar e socorrer o povo. E as coisas vão começar a aparecer. E pode ver que é sempre os mesmos estados. Ontem eu estava lendo que no Ceará, de um dia para o outro, diminuiu 90% o número de óbitos. É que 2 dias antes tinha chegado a Polícia Federal lá. Então, quer dizer, isso a gente vai ver muito daqui para frente, como a gente vai ver muita narrativa já produzida pelos opositores do governo federal, de dizer que é a Polícia Federal trabalhando a favor do presidente. Pode crer que vocês vão ouvir muito isso daqui para frente, porque é o que vai restar para eles como narrativa para tentar desmerecer a Polícia Federal, que é um absurdo, que não tem uma entidade mais séria do que a Polícia Federal no Brasil hoje, né? Todos concursados, todos, como já disse, já estudaram muito, diferente de alguns que hoje têm poder porque foram indicados políticos, mas é o que a gente vai começar a ver muito no Brasil de agora em diante, Eudes. Muito bem, por falar em Polícia Federal, ontem aqui na Jovem Pan, no programa Os Pingos nos Is, nós tivemos um dos investigados e que teve a visita da Polícia Federal no dia de ontem por conta da ação das fake news no Supremo Tribunal Federal, o ex-deputado Roberto Jefferson e presidente do PTB. Ele fez uma entrevista ampla, está nas redes sociais, está no nosso Panflix também, que você pode conferir. Gente, a entrevista é muito boa.
e ele falou de toda essa movimentação aí na tentativa de intimidar o governo. Agora, Adolfo Padilha, existe fake news mesmo? Nós temos que investigar fake news ou está sendo feito do jeito errado? As pessoas precisam entender primeiro o seguinte, Eudes, não existe um regramento jurídico que demonstre o que é fake news e qual é a pena e qual é o crime. Fake news é uma notícia mentirosa ou uma notícia desvirtuosa. Isso a gente vê na Rede Globo, no Jornal Nacional, quase todos os dias. Isso a gente vê na Folha de São Paulo, que é mais fake news do que as pesquisas do Datafolha. Então, quer dizer, o que tem por trás disso realmente é uma estratégia de se criar uma narrativa como se agora o pessoal da direita que apoia o governo Bolsonaro fosse violento contra as instituições democráticas, como se esse pessoal fosse os únicos autores de fake news nas redes sociais, enquanto, na verdade, quem sempre produziu fake news e quem sempre usou da mentira para tentar pregar uma verdade que não existe, foi a esquerda, foi a oposição nesse país. O que acontece agora? Agora juntou todos os interesses, juntou o establishment inteiro, o sistema corrupto inteiro, para se criar uma narrativa e tentar desestabilizar um governo. Ontem eu assisti a entrevista do Roberto Jefferson, e ontem, pela primeira vez, de uma forma muito coerente, eu ouvi alguém falar o porquê e como tem que ser convocado o Estado do poder moderador das Forças Armadas. Veja bem, o que o STF fez ontem é uma coisa totalmente contra qualquer regramento jurídico. Se o STF está sendo ameaçado de alguma forma, primeiro ele tem que convocar o Ministério Público ou a Polícia Federal. O Ministério Público vai investigar, a Polícia Federal vai investigar e vai acusar. E o STF vai julgar. Agora, veja bem, o STF apontou, investigou, prendeu e vai julgar? Tá obrigando as pessoas a produzirem prova contra si próprio? Eu fiz direito, quer dizer, tudo que a gente está vendo na faculdade de direito não está valendo mais nada. E outra, vários juristas renomados, vários procuradores, inclusive integrantes da Lava Jato ontem, declararam que a ação do STF é totalmente nula. Ela não existe. Ela não tem embasamento jurídico. Esse Alexandre Moraes era um advogado do PSDB, indicado para o STF. Nós podíamos colocar aqui milhões de pessoas à frente do conhecimento jurídico que ele tem, mas o STF, como instrumento de ideologia política, é muito perigoso para as instituições democráticas. O equilíbrio dos poderes é o equilíbrio essencial para a democracia desse país. O que nós estamos vendo hoje e percebendo é uma pressão terrível para que, de repente, o presidente tome uma decisão para depois ser julgado de ditador. As pessoas têm que aceitar, primeiro, o resultado da eleição. Segundo, a forma democrática como ele foi eleito. E terceiro, o que ele quer fazer no governo dele. O que não pode eu lamento muito, a gente vê pessoas do bem, que defendem essa ação do STF sem ter um conhecimento profundo e só leva isso pela emoção de simplesmente não gostar do presidente. Isso é muito perigoso. O que o STF fez foi um ato de censura. E você não viu ontem, por exemplo, na grande mídia, que fazia parte do sistema de benefício do governo público, que foi cortado, nenhum momento falar sobre o ataque aos jornalistas, sobre o ataque às pessoas que têm livre pensamento, que assim nos permite a Constituição. Então isso é muito perigoso e me faz lembrar o que Maquiavel dizia sobre os cérebros, né? Que a gente tem 3 tipos de cérebros. Tem os cérebros que entendem por si próprios, os que discernem, os que os primeiros entendem e os terceiros não entendem por si próprios, nem pelos outros. Os primeiros são excelentíssimos, o segundo é excelente, e esses terceiros são totalmente inúteis. Então você escolhe qual cérebro que você quer ter. É isso que eu acho. Dá a sua opinião aí, Adilson. Olha, Eudes, o Bolsonaro publicou nas redes sociais ontem um vídeo, é um vídeo que traz várias cenas antigas com o próprio Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes do STF, falando a respeito da liberdade de expressão, da liberdade que a pessoa tem reconhecida pela nossa Constituição de se manifestar, tanto culturalmente, politicamente, de várias formas. A forma de manifestação pessoal é defendida pela Constituição Federal. E o Bolsonaro, nosso presidente, colocou ontem um vídeo nas redes sociais onde mostra várias declarações do Alexandre de Moraes defendendo esse atributo da nossa Constituição.
e também colocou também vários outros ministros falando do mesmo tema, onde é defendida a manifestação pública, a manifestação da pessoa poder falar sobre cultura, sobre política. Então, tudo isso que está sendo feito pelo próprio Alexandre de Moraes é contra a Constituição, é inconstitucional, e ele mesmo, várias vezes, com manifestações em algumas ações no Supremo Tribunal Federal, defendia esse artigo. E ele, nessa ação dele agora, ele está indo totalmente contra a Constituição, contra o que ele mesmo vinha defendendo em ações, em julgamentos no próprio Supremo Tribunal Federal. Nós temos também, além disso, uma própria procuradora da República, que é a Tameia Danelon, que, para quem não sabe, ela trabalhou como coordenadora da Força Tarefa da Lava Jato aqui em São Paulo, e ela mesma diz que é inconstitucional e completamente ilegal essa ação do ministro Alexandre de Moraes. Brincadeira, né? Pois é, não é nada fácil. Bom, vamos lá. Fernando Gessi, restabelecemos contato com você, sua opinião? Não está funcionando, né? O Gessi foi eliminado pelo Alexandre de Moraes. Não pode falar. Foi censurado. Contato com o Fernando Gessi. Nós já estamos no final do programa, mas amanhã nós voltamos com mais informações para você aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigado a você que ficou na sintonia conosco, na audiência, e você que nos está acompanhando aí pelas redes sociais e no Panflix. Grande abraço para todo mundo e até amanhã. Valeu, Fernando Gessi, Adolfo Padilha e Adilson Brevilheri.